Algum tempo atrás eu fiz aqui no Cineplot, inclusive vocês podem assistir aqui no card, um vídeo sobre a aceleração de conteúdo e as implicações que isso tem para a linguagem cinematográfica. Então eu resolvi fazer um outro vídeo sobre um outro tipo de atividade que também tem a sua base na alteração da linguagem. Uma coisa que eu acabei não falando muito no último vídeo é justamente o princípio norteador que faz com que a aceleração de conteúdo também seja um fator de alteração da linguagem. Além da questão da manipulação do tempo, que é fundamental no que se refere ao desenvolvimento da linguagem cinematográfica, quando nós aceleramos o conteúdo, nós estamos, consequentemente, retirando a passividade do espectador. Algo que é primordial quando nós estamos falando da linguagem cinematográfica. Então, é primordial, é fundamental, ou seja, é base fundamental do cinema, a passividade do espectador. Mesmo que o cinema moderno tenha retirado um pouco dessa passividade, o cinema tem como base fundamental a passividade. Pois bem, no momento em que nós temos a capacidade de acelerar o conteúdo e, portanto, acelerar a linguagem que está sendo apresentada, nós deixamos de ser um agente passivo para ser um agente ativo da linguagem. E nesse momento, nós não estamos consumindo cinema, sim um outro modelo de conteúdo, um outro modelo de linguagem. E uma pausa agora nesse vídeo só para dizer para vocês que estão abertas as inscrições para o meu curso online, o curso online do Cineplot, do frame à narrativa. Então entra aqui no link da descrição para saber um pouco mais sobre esse curso. Valeu? Espero vocês lá. E o outro tema que nós vamos tratar aqui, que é a dublagem, também tem o seu princípio norteador no princípio da passividade. Por que isso acontece? E por que, na verdade, é diferente quando a gente fala de dublagem e quando a gente fala de aceleração de conteúdo? O cinema ele surge lá nos primórdios do cinema como uma linguagem que pressupõe-se universal. Essa base se dá justamente pela explicação de que todos teriam a capacidade de ler imagens. Uma vez que a linguagem cinematográfica se transmite, se lê através da articulação das imagens, as pessoas seriam capazes de ler essa imagem. E, portanto, seria uma linguagem universal. É claro, a gente vai poder discutir como essa linguagem vai ser aceita em cada uma das pessoas de maneira diferenciada. Mas a linguagem também faz isso. A linguagem da língua portuguesa, a língua inglesa, enfim, de qualquer uma. Cada um assimila aquela linguagem de uma maneira diferente. Porque as imagens acústicas que surgem na mente de cada um é diferente em cada um. Porém, voltando, o cinema surge como uma linguagem universal. E no momento em que o som chega, ele retira um pouco dessa linguagem universal que o cinema era capaz de produzir. Porque se o cinema antes tinha uma capacidade maior de reproduzir os seus sentidos através exclusivamente da imagem, com a chegada do som se introduz uma nova técnica que veio, a princípio, como uma máscara para a imagem, mas que depois foi trabalhada para se agregar, se justapor aos modelos que se introduz a imagem, mas que ao mesmo tempo se introduz a língua dentro do cinema. E aí existe uma diferença fundamental entre língua e linguagem. Porque se o cinema tem uma linguagem que se fundamenta na imagem, significa dizer que ele traduz a língua em imagens. Mas qual é a língua do cinema? A língua do cinema é a língua dos lugares. Mas quando ela é traduzida para a imagem, ela se torna universal. Mas na medida em que nós utilizamos a língua de fato para se expressar, através de uma linguagem oral dentro do filme, nós estamos introduzindo o fator língua que retira um pouco da universalidade do cinema. E aí surge a necessidade maior ainda, porque já existiam os intertítulos no início do cinema, mas uma necessidade ainda maior de legendar os filmes. E, mais do que isso, a gente vai associar também que não são todas as pessoas, infelizmente, que saibam ler. Então a língua deve ser traduzida para uma dublagem daquilo que está sendo apresentado.
Felipe, então significa dizer que dublar um filme é retirar um pouco da sua linguagem original? Sim. Significa dizer que legendar o filme, assistir um filme legendado, é retirar um pouco da sua linguagem original, da percepção da linguagem original? Sim. A diferença com a questão da aceleração é fundamentalmente a questão da elitização do cinema. E isso acontece justamente porque o princípio da universalidade do cinema deveria prosseguir ao longo da história. E à medida em que nós excluímos um grupo que não sabe ler, por exemplo, nós estamos excluindo esse grupo de assimilar essa linguagem. E mais do que isso, para aqueles que ainda reverberam que a dublagem não deveria existir, por que assistem filmes legendados, então? Porque o legendamento dos filmes nada mais é do que um modelo de modificação da linguagem também. O que eu recomendo, então? Recomendo que, se possível, assistam os filmes na sua forma original, sem legenda e sem dublagem. Evidente que não todos entendem todas as línguas possíveis no mundo. Então recomendo que se assista legendado. Não sendo possível assistir legendado, assistam dublado. Não deixem de assimilar a linguagem. Agora, a grande questão é fazer o esforço da assimilação original da linguagem, da assimilação mais próxima possível daquilo que se sugestionou para aquele objeto. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Espero que vocês se inscrevam, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, entrem no nosso grupo no Telegram, onde lá eu posto um pouco sobre os cursos do Cineplot. Inclusive, estão abertas as inscrições para o curso do Frame Narrativa aqui do Cineplot. Me segue lá no Instagram, @profFelipeLeão, Felipe com PH e 2 P's. E até o próximo vídeo.